de alcançar o coração de todos, né? Atos 13, 39. Tem uns textos bíblicos aqui com as letras gigantes para enxergar melhor, né? Oh, glória a Deus! Quantos irmãos vão abrindo a Bíblia aí? Oh, meu Deus, abençoa este vaso, meu Deus, que não é nada sem ti, Senhor. Que no abrir da minha boca seja o teu Espírito Santo a falar, Senhor. Que não seja eu, mas o teu Espírito Santo, porque eu sei que de mim mesmo, meu Deus, eu não posso oferecer nada. Mas a tua palavra que é viva e eficaz, ela vai fazer o que tiver de fazer, Senhor. Abre as mentes, o coração, para que nós possamos sair daqui com uma novidade de vida, com entendimento, meu Deus, maravilhoso da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Atos 13, versos 39. Vai tomando nota aí que eu vou dar alguns textos bíblicos hoje aqui. Mas mantenha a Bíblia aberta, viu? Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Vou ler de novo. Por meio dele, que é Cristo, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Grave esse texto aí, justificado, viu? Hoje eu pretendo ministrar uma palavra e queria dar um tema para essa palavra. É pecador ou justificado? Quem nós somos diante de Deus? A maioria das pessoas aqui já tem um entendimento, porque eu já conversei com algumas pessoas, já tem um entendimento da obra que foi feita através de Cristo e vai conseguir compreender um pouco melhor. Algumas pessoas eu sei que também estão aqui, que talvez ainda não saibam, não entendam dessa forma, mas eu creio que através das escrituras, de alguns textos que a gente vai dissertando aqui, vocês possam entender melhor quem você é diante de Deus. Mas é tão importante você saber quem você é diante de Deus, irmão. A palavra, ela tem muito poder, porque a gente entende que pela palavra e pela fé na palavra, nós entendemos que os mundos foram criados através do livro de Gênesis. Lá está escrito: Deus criou os céus e a terra. O livro de Hebreus vai dizer que a palavra ela é viva, ela é eficaz. O livro de João vai dizer que ele é a palavra, que Jesus é a palavra, que a palavra se fez carne. Então, o que você fala, o que você entende da palavra, o que você assimila para você vai fazer toda uma diferença, irmãos. Porque existe um costume muito grande no nosso meio de atribuir coisas para nós que nós já não somos mais. Que Deus nos chamou para a liberdade, que Cristo já nos libertou. Mas existem palavras que nós pronunciamos que de alguma forma nos trazem maldição, nos maldizem de alguma forma. Por um exemplo muito básico, algumas pessoas aqui sabem que é uma palavrinha simples que muita gente fala, a palavra danado, né? Todo mundo sabe que no dicionário está escrito condenado ao inferno. É um dos significados. Aí você vai e chega para o seu filho ou para alguém e fala assim: que menino danado, quer dizer, que menino condenado ao inferno. É bonito você falar isso para alguém? Para o seu filho ou para o filho dos outros? Ah, mas a intenção não é essa. Mas a palavra, ela é viva, ela tem poder. Você pode chegar para uma pessoa que tem um complexo de inferioridade e de repente ela está bem acima do peso muito, e você fala assim: poxa, você está muito gorda hoje. E de repente aquela palavra que você falou disparar um gatilho para aquela pessoa se matar. Está pensando que não se mata? Não, tem gente que faz isso, véio. Tem gente que só vai se deprimir, vai ficar chorando, vai lá. Mas tem gente que vai se matar mesmo. Então a palavra ela tem poder. Não somente a palavra de Deus, que essa aí é a principal, mas a palavra do homem que vai saindo, as ofensas. Repare que quando a gente elogia alguém, poxa, você parece que você torna o dia da pessoa melhor. Você torna o dia da pessoa melhor quando você diz: pô, você está bonita, você está bonito. Poxa, eu gostei disso, eu gostei daquilo. Você incentiva as pessoas, um incentivo é muito bom. Quando você dá uma palavra mais dura, você, mesmo que seja verdade, muitas vezes a pessoa não está preparada, a pessoa já se abate, já tem aquilo tudo. Tanto que o livro de Provérbios vai falar o quê? A palavra dura, ela suscita a ira, viu? Mas a palavra calma, branda, ela acalma o furor. Numa discussão, tem uma palavra branda. Eu tenho essa estratégia, né? Quando a pessoa vem, descasca, começa a falar,
meteu o pau, vai falar isso. Eu falo assim, pô, amém, me perdoe, amém, me perdoe, amém. De tanto você desabafar comigo, tem uma hora que você já me esculhambou todo, e eu só estou dizendo amém, me perdoe, você se sente mal de tudo aquilo que você me falou, porque eu não retribuí, porque a palavra branda, ela vai acalmando o furor, que muitas vezes o ser humano, ele precisa desabafar, né? Ele quer desabafar. O ser humano, ele quer ganhar a disputa na conversa. E quando você tem uma sabedoria um pouco espiritual, você deixa aquele ser humano desabafar. Porque tudo que o outro ser humano quer, aquele que ainda não é espiritual, é ganhar a disputa. É sair por cima da discussão. Só que quem está saindo melhor é você que está sendo espiritual. Porque Deus está entendendo que você é pacificador. Não havendo maldizentes, essa é a contenda. Para ter briga tem que ter dois. Um só é monólogo, não é diálogo. Então você cessa aquela briga. Eu mandei vocês gravarem essa palavra justificado. Eu vou trazer um pano de fundo, uma história para a gente entender onde eu quero chegar, irmãos. Porque é preciso que eu e você saibamos quem nós somos diante de Deus. Pecadores ou justificados? A Bíblia diz que quando Deus, Ele cria todas as coisas, Ele olha e vê que tem macho e fêmea nos animais, e aí cria Adão. Olha para Adão, olha para os animais e vai assim, não é bom que o homem esteja só, né? Vou lhe fazer uma ajudadora que seja idônea. E Ele cria a mulher da costela de Adão e fala assim, não, o homem não é para andar só. Mas Deus é que te criou, e a gente cantou isso aqui, né? Para a gente poder adorar, para ter comunhão. Deus nos criou para a gente ter contato com Ele. Deus o quê? Visitava Adão na viração do dia. Para quê? Para só olhar? Não, para conversar, né? Para ter um relacionamento, uma comunhão. Sempre foi assim. Ele criou eu e você para termos uma comunhão. É por isso que Jesus nos orienta, a Bíblia toda nos orienta a orarmos. Que orar é conversar, é bater um papo com seu Pai, com seu Salvador. Então Ele criou a gente para isso. Só que nesse meio termo, aí no meio do caminho, o ser humano não dá muito valor aos seus olhos. E aqui eu estou falando especificamente de Eva. Deu um pequeno vacilo. Porque foi assim no passado, com eles na perfeição. E continua assim hoje, com nós imperfeitos ainda. Os olhos é a porta de entrada da sua alma. Se você enxerga, tudo que você pode fazer de mal para Deus, não vai começar no toque das suas mãos. Mas vai começar naquilo que você vê. Você vai olhar para alguém, você vai olhar para algo, e através dos seus olhos você vai enxergar algo que pode ser para o bem ou para o mal. A Bíblia diz que Eva, quando olhou para aquela árvore, disse que era desejável, né? Os olhos dela cobiçou para dar entendimento, aparentava ser boa para comer. A Bíblia não vai relatar como a serpente ficava conversando com ela, se era muito tempo, não tem esse detalhe, mas a gente imagina que nada acontece do dia para a noite, que havia uma sequência ali de conversas, e ele sabia, assim como ele sabe, o que você está olhando. Através do seu olhar, você vai dar um sinal no mundo espiritual do que você deseja. Porque ele não tem como ler sua mente, mas o nosso olhar, ele vê. A gente entende. Você pode olhar para uma pessoa, você vê se a pessoa está com maldade com você muitas vezes, se está interessado, você sente. Nós somos seres humanos. Imagine ele que está desde o princípio. Se ele não sabe ler faces, seus gestos. Então o pecado entra através de uma cobiça, de uma concupiscência dos olhos. Ela oferece ao seu marido não é enganado, faz porque quer. Ela sim foi enganada, ele não, faz porque quer. A Bíblia não vai detalhar o porquê, vai ter muitas inferências, muitas pessoas deduzindo coisas, mas a Bíblia não fala. Mas muitos vai dizer, não, porque ele não queria perder a mulher, porque ele amava, não sei o quê, mas a Bíblia não fala. E eu aprendi que onde a Bíblia não fala, eu também sou surdo, não ouvi nada, né? Se ela não fala, eu também não falo. O pecado entra no mundo depois que Adão come do fruto, e ele se afasta de Deus. Não é Deus que se afasta dele, não. Ele foge mesmo, ele vai embora. Deus vem e pergunta, Adão, cadê você, Adão? Ô Senhor, é porque eu tive medo aí, eu fugi. Poxa, Adão, você comeu da fruta que eu disse que era para você não comer? Foi a mulher que o Senhor me deu e tal. Primeira coisa que fez foi se afastar de Deus. Porque o pecado ali nos afasta de Deus mesmo. Você mesmo corre, porque você se sente tão sujo, tão mal. Adão se sentiu nu mesmo.
Ele viu que estava nu, agora ele reconheceu, ele começou a sentir muito mal. Ele se afasta de Deus por vergonha do que fez. A primeira lição que a gente aprende aqui é que o pecado, ele vai te levar para algum lugar que com certeza não é bom, porque é distante de Deus. Eu falei isso aqui uma vez, Deus não pergunta assim: o que foi que você fez? A primeira pergunta é: aonde é que você está? E ele sabia, mas é como se ele fizesse você e eu refletirmos: o que você fez? Para onde te levou? Olha onde é que você está. Você está correndo de mim, fugindo de mim. A comunhão foi quebrada. O pecado entra no mundo e há uma separação ali do homem com Deus. Ele é expulso do paraíso. Mas Deus nunca abandonou a sua criação. Ele disse: não, mas vai vir aí um que vai pisar na cabeça da serpente. Todos eles entenderam ao longo dos anos que tinha alguém que ia se levantar um dia. Depois a gente desenvolve aqui um dia uma pregação sobre o evangelho no Velho Testamento, ou a graça no Velho Testamento, porque todos eles tinham uma promessa. Você já viu Jó dizendo: eu sei que por fim, por minha causa, o meu Redentor se levantará. Eles sabiam que tinha alguém que ia pisar na cabeça da serpente. Mesmo sem conhecer, eles viram de longe a promessa. Hebreus 11, né? Galeria da fé. Quando essa comunhão é quebrada e o pecado entra no mundo, o homem agora passa a ser pecador. E por causa de um homem, eu e você pagamos esse preço até hoje, né? Entre aspas, vou chegar lá. Por causa desse pecado, o ser humano começou a nascer já na maldição. Maldição hereditária. Poxa, a gente herdou de quem? Se herdou, é hereditária, meu irmão. No mínimo, pelo menos essa maldição hereditária, que foi de Adão. O ser humano herdou isso. Ele passou, o pecado entrou no mundo por causa dele. Ele passou essa maldição do pecado. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, quando o pecado entra no mundo, todas as pessoas que nasciam agora depois que eles foram expulsos eram consideradas pecadoras. Todas as pessoas. Mas eu e você, às vezes somos tão ruins, que se eu não tiver alguém para apontar o dedo na nossa cara, a gente ainda diz que está certo. Porque o ser humano é assim. Ele é ousado, ele muitas vezes é mau e não quer admitir. Como é que resolve esse problema? Vem agora a lei de Deus através de Moisés. Bota uma lei, não faça isso, não faça aquilo. Paulo chega a dizer assim: rapaz, a lei o que era para ser bom foi mal, né? A lei veio e me matou. Porque se não tivesse dito não cobiçarás, eu não sabia que cobiçar era pecado. Ou seja, o ser humano estava praticando o que era ruim. Mesmo assim, se você fosse perguntar a ele, ele ia dizer que não estava fazendo nada, que era natural. Era um convívio social e assim. Repare o ser humano sem Deus. Você vai conversar, você vai falar: isso é errado. De quem disse? Errado para quem? Se não tiver um parâmetro, se não tiver um legislador, uma lei, o mundo é um caos. O mundo é um caos. Porque a minha opinião não é igual à sua. Aquilo que é errado para mim talvez não seja para você. Todo mundo fica perdido. É por isso que a gente precisa da lei de Deus. E a Bíblia vai dizer que a lei de Deus veio não para salvar. Não. Ela veio para dois motivos. Primeiro, para apontar o seu pecado, meu irmão. Diagnóstico, raio-x, para mostrar que o ser humano é pecador. Porque o ser humano não quer admitir. Então a lei veio logo assim: ó, isso aqui, você agora assume: poxa, a lei diz que eu sou isso aqui. Então você começa: poxa, eu sou pecador, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Então a lei veio para isso. E o segundo, babá, guia, tutor, para nos levar até o Salvador. A lei nos levou até Cristo, para que você, quando chegasse em Cristo, entendesse: realmente eu não tenho a menor condição de cumprir essa lei toda. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Então a lei veio para apontar o seu pecado e para te guiar. Porque sem lei, algumas pessoas por aí achando que o poliamor é natural, que isso nos Estados Unidos, aí em alguns países, é natural, onde as pessoas são casadas, relacionamentos, está liberando até legalmente mesmo para você ser casado com 2, 3 pessoas. E aí é homem, mulher, mulher, homem, tudo junto. Todo mundo, como se fosse um casal mesmo, 4, chamado de poliamor. Aí o mundo está uma miséria total, depravação. Eles acham que estão certos, gente. Você entendeu? Nós que entendemos um pouco da lei de Deus, nós entendemos que isso é errado. Se a lei não viesse, como é que você vai dizer que ele está errado? Quem disse? Estou errado por quê? Então a lei veio para diagnosticar, para passar um raio-x do ser humano, para entender: olha, vocês são pecadores. A lei veio para mostrar que nós estávamos enfermos,
por causa daquele pecado de Adão que a gente herdou. O ser humano já nasce caminhando para o inferno. Olha que coisa horrível. Depois do pecado você já estava nascendo, já caminhando para o inferno. Você vai crescer, vai para o inferno. Só que Deus nos amou primeiro. Ele criou e já tinha uma solução para isso, porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A lei não serviu para muita coisa, só para te dizer que você é pecador. Como diz a Bíblia, a lei veio para que toda boca se cale diante de Deus, para que você não venha bater no seu peito, eu mereço, eu sou assim. Não tem como. A lei veio para dizer que você está enfermo, viu? Que você precisa de um Salvador. E Deus, com seu eterno amor, envia a Jesus. Nós passamos pelo pecado, entrando no mundo, a lei apontando que nós somos pecadores, e Deus falou assim: poxa, eu tenho que resolver esse problema, né? Vou enviar meu filho aí. Por quê? Nós já dissemos, o salário do pecado é a morte. Logo, se você é pecador, você tem que pagar com sua vida, é com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se você é pecador, você tem que pagar com sangue. O salário do pecado é a morte. O pecado, ele tem fome, ele tem sede, ele quer o salário dele, ele trabalhou, ele quer que você pague. Ele quer que você pague a ele. E agora? Pense em uma pessoa com uma dívida enorme. Tipo, você deve 10 milhões de reais. Você não tem condição de pagar. Nós não temos condição de pagar. Mas alguém pagou. Não somente perdoou a dívida, alguém pagou justificando. Porque é como se fosse assim, ó. Você tem uma empresa, sua empresa vai à falência, você precisa de 1 milhão de reais para pagar ao banco. E alguém faz um cheque e paga a sua dívida, mas sua empresa continua falida. Você foi perdoado, mas você continua falido. Mas quando você é justificado, alguém não simplesmente pagou a sua conta, deixou um saldo lá infinito. Deixou um saldo lá infinito para poder reerguer aquilo que estava falido, meu irmão. O seu corpo falido teve um depósito no céu imenso. Justificação diferente de perdão. O perdão ele só perdoa, a justificação perdoa e ainda dá mais. Você foi justificado. Quando eu coloquei um tema pecador ou justificado, é para que a gente entenda o que a gente vai pronunciar na nossa vida. Porque eu sei, porque eu já fiz assim. Eu já orei assim, irmãos. Senhor, me perdoa porque eu sou miserável pecador. Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. Eu também já orei assim. Mas você não é mais pecador. E eu vou provar na Bíblia que você não é. Você comete pecado, é diferente. As pessoas não entendem isso. Para de dizer que você é pecador, senão você anula o sacrifício de Cristo na sua vida, rapaz. Sabe por quê? Todas as vezes que a palavra pecador está sendo mencionada na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ela vem de uma palavra chamada amartolos. Se você for no dicionário grego, você sabe o que significa isso, irmão? Dedicado ao pecado, preso ao pecado, escravo do pecado, homens extremamente maus. É isso que você é depois de Cristo, é? A falta de conhecimento nos faz falar: eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você não é pecador. Você foi. Você comete pecado. Você comete pecado quando nós lemos aqui: por meio dele, todo aquele que crê é justificado. E eu falei aqui o que é justificado. Você devia e ele pagou. Ele deixou saldo infinito para você. Você sabe o que significa a palavra justificado? É declarado justo. Você está quite, meu irmão. O salário do pecado é a morte. Pagaram por você, sabia? Pagaram por você. Dakaió é uma palavrinha grega para justificado, declarado justo, reabilitado. Você está dizendo que você é uma coisa, Deus está dizendo que você é outra. Olha que contradição. Você está brigando com Deus. Deus disse: você, Dakaió, você é justificado. Eu declarei você justo. Você não é pecador, porque pecador é escravo. João capítulo 8. Não, 1 é João capítulo 1. Você vai a partir do versículo 8 e em diante vai dizer, né? Se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue te purificou, irmão. O sangue te purificou.
Ele chegou na cruz e falou o quê? Tetelestai, está quitado. Pago, ele cravou na cruz a cédula da sua dívida. Você é pecador por quê? Você comete pecado. É diferente. Eu vou dar um exemplo real para quem dirige aqui. Você está andando, você está com o seu carro, o sinal está aberto, você está indo, sua velocidade normal. Vem um maluco, atravessa e se atropela, esse maluco morre. Você matou. Você cometeu um crime, você cometeu um assassinato. Você é assassino, é? Você cometeu um crime. Você não é um assassino. Existe uma prática que diz que você é pecador quando você é praticante. Porque é isso. Não adianta você querer dizer que é outra coisa, não é. A palavra, tanto no original como se você for pegar no dicionário em português, vai ser a mesma coisa. A pessoa que ela é pecadora, ela está presa. João capítulo 8, versículo 31 em diante vai dizer: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E os judeus, os fariseus, aqueles hipócritas, se irritaram com Jesus e falaram assim: nós somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, como dizes tu, sereis livre? Jesus falou: rapaz, em verdade eu vos digo, todo aquele que comete, que vive de uma prática de pecado, ele é escravo do pecado. Mas se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, rapaz. Quando você era escravo do pecado, estava conversando até ali fora com o diácono Bira. Quando você era escravo do pecado, pecador, que significa isso, o que é que acontecia na sua vida? Você só conseguia escolher o mal. Você não conseguia escolher outra coisa, você só conseguia escolher o mal. O apóstolo Paulo, toma nota aí, Rose, Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: miserável homem que sou, né? O bem que eu quero fazer, se eu não faço. O capítulo 7 todo vai tratar do homem sem o espírito. Repare que o apóstolo Paulo não é aquilo que ele estava dizendo ali naquele capítulo. Ele não é aquilo. Miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, se eu não consigo fazer. Escravo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Escravo de quem? Do pecado, porque ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia, porque ele estava preso, e preso não tem como se mexer. Ele era escravo do pecado. Ele está falando ali de um homem sem espírito. Poxa, eu quero fazer o bem, e nós sabemos que ele fez o bem, mas ele está se tratando de um homem sem espírito. Poxa, eu quero fazer o bem e não consigo, e o mal que eu não quero eu faço. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem? Esse corpo aqui, quem vai me livrar? E ali, diz alguns estudiosos que ele está se referindo a quando se pegava um assassino no flagrante do homicídio, ele pegava o corpo do morto, amarrava o corpo do assassino, e aí ficava boca com boca, nariz com nariz, e crucificava os dois. Se eu morria de um jeito, eu morria do outro. Ia pegar as bactérias do morto. Então ele considera assim: poxa, eu fui pego no flagrante, eu fui provado que eu sou pecador. Quem pode me livrar agora desse flagrante aqui, do meu crime, do pecado que eu cometi? Ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo. Enquanto no capítulo de 1 até o 7, ele vai falar sobre a transformação que a fé faz, a libertação em contraste com a lei. Ele vai falar sobre o homem sem o espírito. Quando chega no versículo 8, uma das frases mais bonitas que tem logo no capítulo 8, Romanos 8:1, vai dizer: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você não é pecador não, você é justificado. Você foi declarado justo por Ele. Aí antes que alguns possam pensar assim: mas espera aí, eu não sou justo, porque eu ainda cometo pecado, eu pratico. Esse justo aqui é um justo diferente do mundo, irmãos. Não é aquele justo de Jó que fala assim: homem justo, íntegro e reto. Não. Esse justo aqui é em relação à causa que você foi acusado. Nós recebemos uma acusação. Pecaram todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, isso é muito sério. A Bíblia vai dizer que o ser humano, ele pecou desde Adão. Quando ele fala sobre que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, é uma citação dos Salmos, Salmos 14 e Salmos 54,
que eu descobri sem querer que tem a mesma coisa. Eu nunca vi o salmo repetido. Pode olhar depois. Salmos 14, 54, a mesma coisa. Não muda nada. Que interessante, né? Eu não sabia não. Uma coisa que eu descobri sem querer aí. Então é uma citação dos salmos. Ele fala assim: rapaz, todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Não há quem busque. Não há quem entenda. É claro que não há quem busque. Se é um espírito de Deus, você é escravo. Você não tem como buscar Deus. Foi Deus que te buscou primeiro. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores, praticantes do pecado. Ele te amou, me amou, mesmo sabendo o que você já fazia. Que maravilha. Ele provou esse amor conosco. Jesus morreu sem pecado. Ele se fez pecado, mas ele não pecou. Toma nota. 1 João capítulo 4, versículo 17. Olha o que a Bíblia vai dizer que você, como é que você tem que ser. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, nós somos também neste mundo. Jesus era pecador, é? Você para ser igual a ele aqui, imitador de Cristo. Jesus era pecador, é? Eu estou citando as palavras, o que elas significam, tanto no original como na língua portuguesa, e o que nós somos. A Bíblia vai dizer que o pecador, ele não é nem para você se deter no caminho dele. Salmos, toma nota, Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Se você é pecador, meu irmão, então não vou entrar no seu caminho, viu? Suas práticas estão mal. Ou seja, o caminho é prática de vida. Você é pecador, é? O que eu estou passando aqui, tentando passar para vocês é: vamos parar de nos amaldiçoar. Dizer: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. Senhor, me perdoa por ser justificado. Você é justificado. Você foi declarado justo disso, da acusação do pecado de Adão que entrou no mundo. Todos pecaram, destituídos da glória de Deus. Todos. Não há quem busque, não há quem entenda. Porque é impossível buscar a Deus sem o Espírito de Deus. Por isso que ele veio primeiro, por isso ele nos amou primeiro. Porque é impossível que você busque. Não tem como, irmão. Romanos capítulo 8, versículo 14 e 17. Você que está anotando tudo aí, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, gente. Quer mais texto? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Você não precisa viver nessa escravidão, sabe, achando que você é pecador. Você quer pagar o que mais? Você não tem condição de pagar. Quer mais texto? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e não vem de vocês isso aí. É dom de Deus, é presente de Deus. E por que não vem de vocês? Que é para que ninguém de nós se glorie e bata no peito: eu mereço, porque eu não fumo, não bebo, não xingo, não sei o quê. É por isso que todos pecaram, se extraviaram. Ninguém tem como se justificar, ser declarado justo, ser justo diante de Deus. Não tem como. É por isso que ele teve que te declarar justo. Você não é justo porque você não peca. Você não é justo porque você não faz. Não, isso é justiça do homem. Olha que coisa forte isso aqui, ó. O homem nunca ia fazer isso que Deus fez. Se você mata aqui na terra, você vai ter que pagar mesmo. E alguns pagam até mesmo com a vida. Como até no Velho Testamento já foi assim também. Com Jesus veio uma graça tão grande, irmãos, que pela justiça do homem, os pecadores, aqueles que cometem coisas terríveis, não tem como ser perdoado. Mas Deus, ele envia Jesus Cristo mais do que um advogado.
Ele não está lá como advogado, mas ele ainda veio muito mais que um advogado, muito mais do que um salvador. E é muito mais, não tem nem palavra para escrever isso, porque um advogado, ele vem te defender e ele tenta te inocentar. Jesus, ele veio para dizer que você é culpado. Só que ele fez muito mais do que isso. Ele não tentou te inocentar, ele te justificou. Ele trocou de lugar com você. Enquanto o advogado tenta dizer que você é inocente, ele fala assim: não, você é culpado, mas eu pago a sua dívida. Você é culpado, mas eu pago a sua dívida, porque você não tem condição de pagar. Se o salário do pecado é a morte, teríamos que pagar com a vida. Teríamos que pagar com a vida. Não tinha de outro jeito para fazer. Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 7 até o 7. Olha como foi que você pagou. Se é que você pagou, ou se você só tomou um banho, não sei, né? Vai depender de cada um. Eu não sei como é que cada um vai sair daqui. Se ainda vai sair se achando que é pecador ou justificado por Deus. Eu não sei. Eu sei que eu sou justificado. Eu não sou pecador. Eu cometo pecado. É diferente. Não é porque você mentiu esporadicamente, que você não vigiou. O pastor prega aqui. Na vida do crente, o pecado é um acidente, não é uma prática. Quer dizer, porque você mentiu uma vez, você é mentiroso, é? Eu jogo bola uma vez no ano, eu sou jogador, é? Existe diferença entre prática e esporádicos. Romanos 6, 3, 7 vai dizer: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou não sabeis que todos quanto foram batizados em Jesus Cristo, foram batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem, olha isso aqui, gente, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Você morreu pro pecado. Você não entendeu não, foi? O salário do pecado é morte. Ele pediu, tem que pagar. E Jesus pagou por você e ainda nos deu uma maneira espiritual de pagar também. É brincadeira? Você foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Servir o quê? Ser escravo. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se você está dizendo que você é pecador, você não morreu ainda, viu? Tem que morrer. Seja semente, hein, meu irmão? Semente, se não morrer, não frutifica. Tem que morrer. Você não é pecador. Para de se amaldiçoar. Toda vez que você disser assim: eu sou pecador, lembre. Não pense em mim não, vai pesquisar se quiser. A palavra se diz: homens extremamente maus, escravos do pecado, não livres do pecado, miseráveis. É isso que você está dizendo. É brincadeira? É como eu falei daquela questão da criança, assim, é danado. Aí você não sabe o que é. A pessoa não sabe o que é danado, a intenção não foi. Mas a palavra está dizendo: está condenado no inferno. Vai criança condenada no inferno, vai criança condenada no inferno. Pela falta de conhecimento, a gente fica perdido, né? Mas é isso, irmãos. Nós precisamos entender que da forma como você entende a palavra, você pode ser diferente. Porque se você entende que você foi justificado, você vai dar mais valor à cruz de Cristo. Quando você entende que ele morreu e você morreu junto, e você pagou o salário do pecado através dele, você entende realmente o sacrifício, você valoriza muito mais o que ele fez na cruz. Mas quando você não entende a palavra, você vai vivendo assim, se amaldiçoando. Eu sou a boca, velho. Eu sou escravo do pecado, eu sou escravo do pecado. Mesmo você não sabendo que estava falando isso, mas é isso que você está falando. Quando você está dizendo que eu sou pecador, eu sou escravo do pecado, eu sou escravo do pecado, sou escravo do pecado. Todas as vezes isso. 1 Pedro 2,9, para a gente encerrar, vai dizer o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E tem muitos textos, mas não vai dar tempo de falar, irmãos. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você não é nem aquilo que você acha que você é. Que te julga é a palavra. Através das suas ações, a palavra vai conseguir saber quem é você e vai dizer quem é você. O parâmetro é a palavra, não é o que você pensa. Por isso que a Bíblia diz que se seu coração te condenar, maior é Deus que o seu coração, irmãos. Porque às vezes a palavra já diz que você não é, e você está dizendo que é pecador. Está se condenando: eu sou miserável, pecador, eu sou pecador. A palavra diz que você não é.
Você foi declarado justo para aquilo que você foi acusado. Você não é justo porque não peca, não. Qual é a acusação sobre nós? Todos vocês pecaram por causa de Adão. E continua pecando, porque o pecado escravizou vocês. Vocês também praticam pecado. Então vocês são acusados disso. E o salário do pecado é a morte. Vocês precisam morrer. Jesus vai lá e paga, declara justo. A palavra é isso. Se ele te declarou justo, é você que vai se declarar ímpio? É você que vai se declarar pecador? Então para com essa palavra. Tira essa palavra dos seus lábios, irmãos. Tira isso, porque você não é pecador. Você é filho. Você é herdeiro. Você é sacerdote. Você é rei. Você é nação santa, rapaz. Você é tudo de bom para Deus. Ele te comprou. É isso que você é para Ele. Para de se amaldiçoar e começa a declarar aquilo que a Bíblia diz que você é. Mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você não é um perdedor. Você é mais que vencedor. Como disse Paulo, né? Eu tinha muito a vos falar, mas não dá. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Venha, pastor. Glória.